Jesus, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez para poder compartilhar do devocional, a palavra de Deus, que ela vem alimentar as nossas vidas. Então, hoje eu queria compartilhar o personagem do mês que nós estamos estudando, que é Neemias, uma história muito conhecida e que muito fala aos nossos corações, né, de como este homem se colocou diante do Senhor para poder fazer a vontade e trazer de volta algo dentro de um povo que estava assim num estado de miséria, num estado de calamidade, né, através da atitude deste homem junto com outros, mas vamos falar específico aqui de Neemias, e eu queria compartilhar o que está escrito no Neemias capítulo 1, no versículo 11. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias, nesse contexto que nós lemos, ele era copeiro do rei. E ele, após receber uma visita do seu irmão Anani, ele começa a conversar sobre o seu povo, o povo judeu, e através dessa conversa ele começa a visualizar o estado daquele povo, né? Que o povo, após o cativeiro babilônico, ali já teria uma certa parte do povo que teria retornado e começar a reconstrução do templo, mas ainda existia coisas a serem feitas naquele local que precisava de um movimento, precisava de uma atitude humana para que aquilo acontecesse. E Neemias, através desta oração, ele começa a ter compaixão daquele povo, e através desta oração, Deus ele se comove, toca no coração do rei Artaxerxes para poder liberar Neemias e ele começar a executar a grande obra, né? Porque ele diz, na palavra de Deus, fala que ele está fazendo uma grande obra. Quando a oposição, quando Sanbalat e Tobias vai lá perguntar a ele o que ele está fazendo, ele diz: eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas Neemias, ele era copeiro do rei. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, essa função e como que essa função refletiu na vida de Neemias. Aqui ele fala, né? Ele dá assim uma explicação, não precisaria falar, mas ele fala: eu era copeiro do rei. Eu estava nessa situação, ou seja, eu tinha uma posição de destaque, eu tinha uma função diferenciada no palácio e o meu povo está passando por uma miséria. E o povo de Deus está passando por um momento de dificuldade. Então, precisamos fazer algo. E Neemias, nesse momento, começa a orar, jejuar em prol do povo. Mesmo ele tendo uma função diferenciada, ele decide abrir mão de tudo isso para poder lutar por um propósito maior. Porque ele sabia que esse povo era um povo escolhido. Ele sabia que existiam promessas de Deus para este povo, que ele faz parte. Então ele começa a colocar diante do Senhor, ele pega o seu coração, ele coloca totalmente voltado para o Senhor e começa a orar e jejuar em prol de algo que o Senhor pudesse fazer para este povo. E conforme nós continuar lendo o capítulo 2, 3, nós vamos ver que o rei, ele liberou Neemias para poder ir executar essa grande obra. E Neemias, ele tem a função de reparar os muros, tapar as brechas, restaurar as portas. Ou seja, os muros estavam relacionados com a proteção daquela cidade. Então, se os muros estavam todos destruídos, a cidade ficava vulnerável. Então, Neemias, ele teve essa função de trazer a segurança para o povo. Neemias, ele abre mão de estar executando uma grande função dentro do palácio para poder colocar a mão na massa, ou seja, ele começa a colocar a mão na massa para executar uma obra diferente, ou seja, muito trabalho braçal para que a cidade fosse fortificada novamente e para que a presença de Deus, que é o mais importante, viesse a voltar a fazer parte daquele lugar, porque o povo já não estava desacreditado, o povo já não sabia mais o que queria. Muitos daqueles povos tinham nascido no cativeiro babilônico, ou seja, não sabia o que os pais, os antepassados tinham passado e tinha aquela promessa que o Senhor tinha prometido. E ele então começa a resgatar a lei de Moisés, ele traz de volta os ensinamentos de Moisés para o povo, para quê? Para que a presença de Deus viesse fazer parte daquele lugar. Ou seja, ele começa a restaurar o ambiente físico, ele restaura também o ambiente espiritual, porque através da lei, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, o Espírito do Senhor, ele habita em nós. Então ele começa a buscar os mandamentos do Senhor através dos mandamentos que Moisés ensinou, para que a presença de Deus voltasse a reinar naquele lugar. Mas eu queria falar hoje sobre algo assim que Deus
às vezes toca muito ao meu coração falando a respeito das nossas funções e às vezes Deus nos chama para uma grande obra e a gente dá um valor maior na função que nós executamos aqui na terra. Eu não sei qual é a função que você executa hoje, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez numa roda de amigos. E Neemias, ele era copeiro do rei. E o copeiro do rei, nada mais, nada menos, é a pessoa talvez de maior confiança do rei. Por quê? Porque para que o rei não corresse nenhum risco de envenenamento, o copeiro do rei, ele provava o vinho, ele bebia do vinho antes e levava aquela taça de vinho para o rei. Então, aquele vinho que o rei bebia, ele tinha certeza que era um vinho que ele não corria nenhum tipo de perigo. Então, Neemias, ele tinha uma função de proteger a vida do rei. Então ele estava ali andando lado a lado com o rei. Você já pensou se hoje você estivesse num palácio e Deus te chamasse para executar uma grande obra e esta obra fosse uma obra que você teria que enfrentar oposições, teria que enfrentar talvez até pessoas do teu próprio povo falando que isso não iria dar certo? Qual seria a nossa reação diante de um grande chamamento como esse? Neemias, ele se posicionou como um homem firme, como um líder diferenciado no meio desta nação. E por isso fez com que o muro fosse totalmente, as brechas foram sanadas, foram tapadas, as portas foram restauradas e a cidade foi fortificada novamente, porque aquela aparência, a forma que a cidade estava com o muro todo destruído, deixava a cidade vulnerável, Neemias, com mão forte, junto com o povo, conseguiu restaurar os muros. Então, fica uma orientação para as nossas vidas. O chamado de Deus para a nossa vida é muito maior do que qualquer função que nós venhamos executar aqui na terra. Porque tudo que nós estamos fazendo aqui na terra é passageiro, mas o chamamento de Deus é para resgatar muito mais vidas. E às vezes nós estamos executando ou gastando as nossas energias em algo que a gente acha importante, mas Deus tem um chamado para mim e para você. Então nós devemos ouvir o chamado de Deus e não temer, porque tudo que nós viemos fazer com o coração voltado para o Senhor, nós vamos prosperar, porque a palavra de Deus diz que Neemias, ele prosperou porque o desejo do coração dele era um desejo que agradava ao Senhor. Então por isso que às vezes vale a pena nós abrirmos mãos de algo, nós sairmos do nosso conforto para poder cumprir uma grande obra. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para todos nós. Vale a pena lutar pelo Evangelho, vale a pena restaurar alguma coisa que alguém destruiu na vida de alguém. Vale a pena reparar algumas brechas, porque através dessa restauração, através dessas brechas reparadas, a presença de Deus vai voltar a reinar neste lugar. Então eu creio que precisa às vezes de um homem para poder mudar uma nação. Talvez seja você, talvez seja eu. Então nós devemos nos colocar nesta brecha, nos colocar à disposição para fazer a vontade de Deus. É a reflexão que eu quero deixar para hoje, para todos nós, em nome de Jesus. Fique com Deus, paz do Senhor Jesus.